faz a mediação dessa, então eu vou ficar quieta. Posso passar, então, fazer a introdução do nosso convidado, Bárbara. Então, oficialmente, olá, gente, boa tarde, quem está nos acompanhando. Eu sou Martin, sou mestrando em Filosofia do Direito na USP. Vou mediar hoje o encontro com o Arthur Prado, para apresentar o seu trabalho na Corte do Rei Rex, Império do Direito e Fazer Jurídico do Advogado Público. O Arthur é mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP, doutorando atualmente também na USP. E vamos dar sequência ao grupo de discussão, formado originalmente pela Bárbara, pelo João, pesquisadores da UEL, para debater textos de pesquisadores jovens no campo da filosofia do direito, também em relação à moral, política, e normalmente corre no formato online. Hoje, então, caso não tenha sido combinado nada em contrário, Bárbara, a gente mantém, então, 15 minutos de apresentação para o Arthur, né, seguido de perguntas. Quem tiver perguntas pode colocar no chat letra P para pergunta, eu acho que S para seguir a pergunta, se quiser dar sequência, e aí nós vamos organizando conforme o número de perguntas que vier vindo. Acho que é isso. Vamos passar a palavra para o Arthur, se tiver alguma apresentação. Obrigado, Martin, pela introdução, e obrigado, pessoal, por estarem presentes. Essa é uma oportunidade muito legal de debater a pesquisa, sempre é, mas esse é um grupo muito apurado em filosofia e teoria geral do direito, então estou entusiasmado para ver a discussão que vai sair daqui. Eu não vou reconstruir o conteúdo do capítulo, porque acho que seria muito pouco frutífero tentar fazer isso em 15 minutos, porque nós tivemos a oportunidade de ler. Então, o que eu vou tentar fazer é contextualizar o que esse texto que será objeto de discussão hoje faz no âmbito da minha pesquisa e por que de onde que ele vem, qual foi a preocupação que levou a ele, né? Então, eu estou escrevendo um doutorado, cujo tema é essencialmente o papel da advocacia pública no Brasil. O objeto é um pouco mais fuzzy do que isso, é Brasil, mas eu acho que isso vale para outras democracias constitucionais, qualquer lugar que funciona mais ou menos como o Brasil funciona, vai precisar de advogados públicos ou alguma coisa parecida com advogados públicos, e tem um certo foco na advocacia pública federal também, então ele pode ser mais ou menos amplo, depende de como você pretender ler ele, né? E esse texto é o capítulo nuclear do meu doutorado, em dois sentidos. Primeiro, porque ele deve ficar literalmente no meio, ele é o capítulo 4 de um doutorado que vai ter 7, então ele é meio que o meio da tese. Mas ele também é o capítulo em que eu apresento aquilo que vai ser a tese principal, que eu acho que talvez seja a contribuição mais importante que essa pesquisa pode vir a dar, e que também é a premissa que deve embasar tudo aquilo que eu faço de mais dogmático e que é objeto dos capítulos subsequentes a esse capítulo que foi entregue para discussão. A preocupação que ele vem resolver é uma indefinição ou então uma série de contradições sobre o que advogados públicos devem fazer. Eu acho que algumas dessas contradições são em alguma medida presentes para advogados privados, mas elas são muito mais exacerbadas para advogados públicos. Quem exatamente que o advogado público defende? O texto constitucional, quando ele fala de advocacia pública no Brasil, ele fala que a AGU defende a União e que as procuradorias estaduais defendem estados. A Constituição não fala de municípios, né? Então, a princípio, o cliente é uma pessoa jurídica de direito público aí, né? A União, os estados, você vai ter advogados para outros entes de administração indireta, etc. Mas o que significa defender a União? A União é uma coisa gigantesca, ela é uma corporação. Ela integra 3 poderes, para começar. Então, em que medida você pode dizer que advogados públicos representam, por exemplo, a presidência? Isso já não vai gerar, só sem pensar em outras questões administrativas, mas já não vai gerar um problema quando a presidência e o legislativo têm interesses contrapostos, por exemplo. E uma das maneiras pelas quais a doutrina articula esse problema no Brasil, isso é bem brasileiro, é uma oposição entre advocacia de Estado e advocacia de governo. Essas são 2 palavrinhas que são usadas sem muita definição, na maior parte das vezes. Você tem alguns poucos textos em doutrina que têm essas categorias
talvez por objeto, mas elas são usadas quase como pressuposto, assim. Os autores que usam elas pressupõem que você sabe do que está sendo falado quando você fala de advocacia de Estado ou de advocacia de governo. E elas são usadas de maneira muito retórica. Então, quando você defende que a advocacia pública tem que ser advocacia de Estado, você, doutrinador, ou você, advogado público, ou você, administrador, você está querendo dizer, bom, advogados públicos têm que ser impessoais e tem que ter alguma isenção em relação ao governo da vez, ou a interesses transitórios, esse tipo de expressão é usada de maneira intercambiável para dizer advogado público meio que está lá para entender o que é o direito que ele tem que defender, alguma coisa desse tipo. A advocacia de governo, por outro lado, traz a ideia oposta, a ideia de que advogados públicos têm sim que defender o governo. Tem muito menos doutrinador que fala de advocacia de governo como uma coisa desejável. Geralmente, a advocacia de governo é associada à pessoalidade, a patrimonialismo, até corrupção, às vezes. Mas quando se faz uma defesa um pouco mais articulada dessa ideia, ela é defendida com premissas e bases democráticas. É a ideia de que advogados públicos só são legítimos, ou eles só fazem alguma coisa que é coerente com a democracia se eles defenderem o interesse de alguém que foi eleito, para que eles próprios não foram. No Brasil, né, advogado público nenhum é eleito, em alguns países isso é um pouco diferente, mas no Brasil não. Então tem essas duas categorias, eu acho que elas não são muito úteis, eu tenho um capítulo que explica por quê, e com um marco teórico bem diferente. Mas o que esse capítulo faz é tentar falar, bom, se essas categorias não são úteis, então quais são, né? E para responder isso, eu acho que a gente tem que entender melhor o que um advogado faz. Isso me gera um problema, porque não existe quase literatura no Brasil sobre ética do advogado, muito menos sobre bases teóricas da ética do advogado. Você vai ter manual de deontologia jurídica, esse é o termo que se costuma usar no Brasil, que vai ser meio que uma leitura do Estatuto da OAB, às vezes do Código de Ética da OAB, de maneira bem rudimentar, são meio que manuais e tal. Então, o que eu fui fazer nesse capítulo foi buscar uma base em teoria de direito para tentar responder essa pergunta: o que faz um advogado? E é interessante, porque eu cheguei nesse capítulo antes de começar a estudar ética advocatícia, que é uma coisa que estou fazendo agora. Mas eu acho, isso é uma questão sobre a qual quero ouvir vocês, que pensar nos fundamentos teóricos do papel de advogado ajuda a responder certos problemas que os dogmatistas da ética, mesmo os que escrevem fora do Brasil e que escrevem com mais detalhes, às vezes têm dificuldade em responder. Então, o papel de um advogado num sistema judicial e adversarial, ou quase adversarial, é meio que pressuposto, geralmente, por quem fala de ética. Mas por que isso é importante? Né? O que torna o sistema adversarial necessário? Bom, isso é meio que o que eu tento fazer nesse capítulo. E esse capítulo apresenta uma tese que é formulada por uma frase só, que é: advogados públicos e privados devem lealdade aos seus clientes e fidelidade ao direito. Né? É um slogan, ele serve para capturar uma ideia que é relativamente complexa, eu acho, mas que divide o papel do advogado em duas etapas. A primeira etapa caracteriza o que um advogado faz em contraposição àquilo que faz um juiz. E para que a gente chegue nessa caracterização, eu lanço mão da ideia de rule of law, ou império do direito, como um ideal que tem um aspecto procedimental. E esse aspecto procedimental diz que para que você aplique o direito num sistema jurídico, você precisa de um certo procedimento que tem, entre outras características, a característica de ter um julgador imparcial e partes que podem lá se colocar diante desse julgador e apresentar seus argumentos de fato de direito. Para que isso seja viável, essas partes precisam de advogados. Então, isso caracteriza o advogado como alguma coisa diferente do juiz. E aí, esse é o aspecto da lealdade ao cliente. O aspecto da fidelidade ao direito decorre de uma outra dimensão do rule of law, que é uma dimensão que eu chamo de formal. Eu não, né? Existe literatura, mas eu uso o termo formal para descrever ela, que é a ideia de que sistemas jurídicos, as normas em sistemas jurídicos precisam apresentar certas qualidades para que esses sistemas sejam jurídicos. E uma parte dessas qualidades tem a ver com o procedimento de criação delas, isso é uma coisa um pouco mais unânime, né, entre várias diferentes teorias de direito, e um aspecto que parece um pouco mais controverso é que essas regras precisam ter atributos formais elas próprias, como congruência, generalidade, publicidade, etc., e o atribui-se ao fluir. Eu também procuro mostrar que isso não é tão controverso assim, que, na verdade,
não fullerianos e principalmente positivistas também chegam a essa conclusão, a conclusões muito parecidas, mas eu tenho o Fuller como marco teórico. E um dos motivos de eu ter como marco teórico é que, além dele estipular essas condições, ele tem uma distinção entre formas de ordenamento social jurídicas e de outras espécies que eu acho que ela é muito útil. Porque me parece que posições que às vezes são identificadas com o que eu chamei de advocacia de governo, segundo as quais advogados públicos devem cumprir ordens ao desempenhar suas funções materiais, ao escrever seus pareceres, ao formular suas peças, eles devem cumprir ordens ou então se submeter à vontade de agentes eleitos. E só assim que eles serão democráticos, etc. Eu acho que isso cria um conflito entre duas coisas diferentes que se pede que um advogado público faça. Uma dessas coisas é aplicar o direito, e aplicar o direito significa simplesmente criar um argumento em termos jurídicos, porque isso deve lançar mão de normas que têm essas qualidades que o Fuller considera necessárias para um sistema jurídico, elas precisam ser genéricas, elas não podem ser ad hoc, elas não podem ser muito retroativas, etc. Então, você pede que o advogado público faça isso, mas você também pede que ele simplesmente cumpra ordens, e um sistema em que os sujeitos cumprem ordens que podem ser específicas e que não precisam se conectar com o sistema coeso são típicas de outra forma de ordenamento social que o Fuller chama de direção de managerial direction, né, traduzido como direção gerencial, e é típico de uma fábrica, segundo o Fuller das Forças Armadas, isso é uma coisa também problematizável, etc. E é assim que a gente chega nessa fórmula, nesse slogan que eu considero central para o restante da minha pesquisa, que é a ideia de que um advogado, público ou privado, nesse momento eu não preciso, eu acho que o slogan serve para os dois, precisa ser leal ao cliente e fiel ao direito. O que isso significa ainda não está nesse capítulo, é uma coisa que vai ser objeto de um trabalho posterior que está em execução agora. Eu acho que, adiantando um pouco, né, acho que isso é uma coisa que vai aparecer, eu vi que o Pedro lá falou sobre isso no grupo, eu acho que isso tem a ver com a ideia de que existe um limite daquilo que é possível se defender juridicamente de boa fé. Existem teses jurídicas que são inteiramente implausíveis e elas transpõem aquilo que um advogado pode fazer sendo fiel ao direito, de modo a ser leal ao seu cliente. Então, talvez a forma de concretizar isso um pouco, esse slogan, esse bordão, seria dizer, bom, existe um conjunto de teses, de posições que estão dentro daquilo que o direito admite, pelo menos em tese, e existem algumas coisas que estão fora. E a fidelidade ao direito para um advogado, que pode ser diferente da fidelidade ao direito para um juiz ou para um cidadão, mas para um advogado, a fidelidade ao direito significa atuar nesse escopo. É isso. Acho que não tenho mais nada para dizer para começar a conversa. Muito obrigado, Arthur. Terminou poupando alguns minutos da apresentação. Estão abertos para as perguntas, pessoal. Quem quiser levantar uma pergunta, tem. Pode ir lá, João. Obrigado pela apresentação, Arthur. Só para garantir, porque a internet está falhando aqui, o tempo em Rio Grande não está legal. Estão conseguindo me ouvir bem, né? Tá bem. Eu queria começar com uma pergunta sobre a relação entre o dever de fidelidade de advogado em geral e ao direito, né? E o dever de fidelidade do advogado público. Porque essa me pareceu ser uma parte, de certa maneira eu estou tocando num ponto que é secundário, talvez, a esse capítulo. Me parece o que vai ser tratado no próximo capítulo, em parte, né? Mas que, e nesse sentido, talvez mais algo curioso, uma curiosidade, mas eu acho que isso é importante, talvez seja importante até para esse capítulo mesmo, que em vários momentos me parece que você oscila entre falar de... Não, o advogado público, ele tem um dever de fidelidade ao cliente, e nesse caso o cliente dele é uma pessoa jurídica de direito público, e a fidelidade ao direito, mas enfim, no primeiro caso, ele tem um dever de fidelidade ao Estado, ou enfim, à União, no caso do advogado-geral da União, mas a segunda parte dessa tensão, dessa linha tênue na qual ele anda, me parece simplesmente
uma instância particular de um dever geral do advogado. E eu queria te ouvir exatamente sobre se não existiria uma distinção relevante entre o tipo de, talvez não exatamente o tipo, mas o grau de fidelidade que é exigida, de fidelidade ao direito que é exigida do advogado público em contraposição ao advogado privado. Eu estava pensando nisso, principalmente quando a gente fala de sistemas jurídicos que cumprem esses requisitos para que o direito possa ser obedecido, que ele seja o tipo de coisa capaz de ser obedecido, nesse sentido um pouco mais diluído de rule of law, que você está usando aqui para, enfim, tornar a discussão mais, enfim, tirar de lado toda a discussão um pouco mais moralizada de rule of law. E quando a gente está falando de sistemas jurídicos razoavelmente justos, vamos dizer assim, ou parece claro que o dever de obediência ao direito do advogado público e do advogado privado vão ser mais ou menos os mesmos. Agora, quando a gente está falando de sistemas jurídicos que vão gradativamente ficando mais injustos, eu acho que o grau de fidelidade do advogado privado diminui consideravelmente, enquanto que esse não é o caso do advogado público. Derrotaria a própria função do advogado público, que essa, talvez, do ponto de vista do direito, que esse dever de obediência dele fosse diminuído. Ao passo que isso não parece ser verdade no caso do advogado privado, que talvez, inclusive, ser fiel aos interesses do cliente seja algo que derrote as razões morais que ele tem para ser fiel ao direito, quando o direito ele não oferece nenhum tipo de reciprocidade moral a seja ao advogado, seja ao cliente, por assim dizer. E eu não sei, é só uma questão que me surgiu enquanto eu fui lendo seu texto, porque quando a gente fala de rule of law, normalmente a gente fala de condições mínimas de um cumprimento mínimo de requisitos de moralidade dentro de um sistema jurídico. Mas se a gente pode falar de um grau maior de compliance, rule of law, eu acho que quando a gente está falando de sistemas jurídicos onde não existe esse grau, um grau elevado de cumprimento a requisitos mínimos de moralidade, eu acho que a gente tem que começar a fazer uma distinção entre o dever de fidelidade do advogado e o dever de fidelidade, do advogado privado e do advogado público. Mas é isso, eu acabei falando um monte. Eu tinha mais uma questão, mas eu vou deixar para depois. E, novamente, obrigado pela apresentação. Tu preferes responder primeiro essa pergunta, Arthur, ou tu quer ouvir já a pergunta da Bárbara? Se eu puder escolher, acho que eu prefiro responder agora. De repente, o João tem alguma Fica coisa tranquilo. de réplica. Então, deixa eu te perguntar uma coisa antes de responder, João, porque isso afeta um pouco a minha resposta. Primeiro, obrigado pela pergunta, mas se a gente pergunta, acho que tem uma discussão muito interessante. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você diria que o Brasil é um sistema que cumpre os requisitos mínimos de moralidade? O direito brasileiro? Boa pergunta, eu diria que intuitivamente minha resposta seria sim, ou cumpre Tá. razoavelmente a fim da gente ter um dever de fidelidade na maioria dos casos. Beleza, então tudo bem. Porque eu queria saber se você está falando de Brasil ou você está falando de nazismo, porque são discussões um pouco diferentes, tá? Mas então, assim, tem uma primeira camada da sua pergunta que é totalmente pertinente e é um tema de discussão acalorada da literatura, que é saber se advogados públicos têm os mesmos padrões éticos, geralmente se discute nesses termos, que advogado privado, ou se eles têm padrões éticos mais exigentes. E tem muita tinta sendo gasta sobre isso. Então, teve escândalos na maior parte dos países nos últimos 25 anos envolvendo advogados públicos que deram ensejo a essa discussão. Nos Estados Unidos, o caso que ficou mais famoso foi o dos Torture Memos, que são pareceres produzidos no Office of Legal Counsel, que é um órgão consultivo deles, sobre se era possível que agentes da CIA usassem tortura para extrair informações de disseram e os pareceres foram que sim, disseram que sim. Isso foi muito criticado sob o ponto de vista material e sob o ponto de vista do advogado público. Tem outros casos, no Reino Unido teve um caso envolvendo a invasão do Iraque, que também foi bem questionável e tal. E isso levou a uma enorme discussão sobre os padrões éticos dos advogados públicos nesses países. E é uma discussão que não foi feita nesse capítulo porque ela será feita no próximo. Eu tendo a achar que, de maneira geral, o modelo que eu proponho, o modelo que diz qual é a ética do advogado público, serve de maneira muito parecida com
distinções muito pequenas para o advogado público e para o advogado privado. Com alguns disclaimers, alguns pontos de atenção. Assim. O primeiro deles é que o cliente do advogado público tem uma natureza distinta de clientes pessoa física, pelo menos. Se você é um advogado de uma pessoa natural, você consegue perguntar para ela qual é a vontade dela. Então, se você está advogando para uma pessoa que quer pedir danos morais de uma companhia aérea, pode ser que ela queira que seja importante para ela que ela seja ressarcida por, sei lá, o quê, e não por outra coisa. E você pode tirar essa dúvida perguntando para o seu cliente, se você é advogado. O advogado público tem em mãos uma tarefa muito mais complexa, porque não existe nenhum sujeito que seja o único externador de vontade. Mesmo a gente pensar na presidência, o presidente não é o externador de vontade da União, ou o governador não é o externador de vontade do Estado para todas as questões. Se por nenhum outro motivo, por causa da separação dos poderes. O presidente não responde sobre qualquer vontade do STF quando o STF é réu, por assim dizer, de uma ação judicial. O que acontece? Então, simplesmente a natureza pública do cliente torna a tarefa do advogado público um pouco diferente. Eu acho que ela aproxima a tarefa do advogado público da tarefa do advogado público, do advogado privado de uma corporação complexa, que também tem alguns problemas desse tipo. Então, uma sociedade anônima, que é regida por um estatuto, e que tem a Ambev, que tem um monte de coisa rolando dentro da Ambev, pode ser que o conselho fiscal tenha um interesse diferente da presidência, que tem um conselho diferente do grosso dos acionistas. Então, alguns dos dilemas que defrontam advogados públicos também defrontam advogados privados de grandes corporações. Então, assim, essa meio que minha tese não está super bem desenvolvida, mas é uma excelente pergunta. Sobre se isso muda em sistemas muito injustos, não é um problema muito aqui, porque justamente eu não acho que seja o caso do Brasil, nesses termos, pelo menos. Né? Eu estou mais ou menos trabalhando sobre a partir da premissa de que o Brasil é um sistema funcional, talvez seja uma palavra, mas eu acho que a intuição por trás da sua pergunta faz sentido. Se você está num sistema que é injusto a ponto de que você acha que os interesses do seu cliente não são nem levados a sério pelo sistema, se você é um advogado de um palestino que teve suas terras desapropriadas na Palestina ocupada por Israel, por exemplo, se você acha que isso é uma coisa injusta, eu acho, não faz muito sentido esperar a fidelidade ao direito de você. Você acha que o direito não é sequer alguma coisa que deveria ser exatamente obedecida, talvez, né? Tem um texto muito bom nesse livro aqui, que eu ainda não li, que é exatamente sobre isso, chama Lawyers in Conflict and Transition, que trata da ética de advogados em situações de transição democrática ou de opressão extrema. Eu ainda não li isso aqui, mas acho que é um lugar bom para olhar respostas para essa pergunta. O que eu me perguntaria nesses casos é se um advogado público qual que é o dever de um advogado público. E eu não sei muito bem. Um advogado público vai ser alguém que, inevitavelmente, sendo fiel ao direito e leal ao cliente, vai perpetrar injustiças, necessariamente. Então, assim, faz sequer sentido perguntar qual que é a ética dele? Será que a ética não seria exonerar-se? Não sei. E tem uma discussão sobre, nesse contexto, para juízes, por exemplo. Né? Então, talvez essa literatura fizesse sentido. Mas eu não sei responder muito bem, assim, não é exatamente a minha preocupação aqui. Eu acho que a intuição faz sentido, eu só não tenho uma resposta muito boa para ela. João, quer dar sequência a essa pergunta? Voltado. É só um comentário bem rápido sobre esse último ponto. Eu acho que eu estou assumindo aqui, tanto no caso das obrigações do advogado privado quanto do advogado público, que existem acho que a gente pode falar tanto em condições mínimas, que tem quaisquer que sejam essas, mas condições mínimas de moralidade que sejam satisfeitas para que ele tenha um dever de seguir essas obrigações de papel que ele tem, essas obrigações que ele tem meramente em virtude de ele assumir algum certo papel. Mas eu acho que mesmo assim a gente consegue falar em abstrato, dado um conjunto de circunstâncias factuais. Sei lá, a gente tem um sistema jurídico em que palestinos têm seus direitos humanos sistematicamente violados, ou qualquer coisa assim. A gente pode falar de diferentes obrigações de papel. Não estou nem falando das obrigações daquela pessoa que tem obrigações além das obrigações de papel, que são obrigações que em muitos casos vão
derrotar essas obrigações de papel. Por exemplo, o exemplo que tu deu, por exemplo, talvez ele tenha, o advogado público nessas situações, ele tem um dever moral de se exonerar, ou então de tentar violar o máximo de normas possíveis, sem ser retirado do cargo dele, o que quer que seja. Mas eu acho que a gente ainda consegue falar de obrigações que surgem meramente em virtude dele ser um tipo de cargo com um certo propósito. E eu acho que, mesmo que nessa circunstância a gente pode falar de obrigações diferentes, dadas circunstâncias factuais diferentes. Mas era só esse ponto, para não ter confusão sobre isso, mas eu não acho que isso é tão importante agora para esse capítulo, mas era só algo que eu queria adicionar. Quer comentar sobre isso, Arthur, ou passamos para a pergunta da Bárbara? Vamos passar para a Bárbara. Então, tá. Eu tenho algumas, mas acho que eu vou começar. Essa foi a única que eu não escrevi, mas eu acho que é a que eu mais tenho dúvida a respeito do texto. Eu li ele, só que eu juro que essa parte tá difícil para mim. Não quer dizer que não esteja lá, tá, Arthur? Eu que não entendi muito bem. Mesmo essa parte do argumento mesmo a respeito dos modelos diferentes sobre o papel do advogado público. Lá na página, deixa eu ver aqui. Na página 33 já, né, tem lá no final, esse é o meu argumento nessa subseção. Modelos que defendem o dever de advogados públicos seguirem ordens quanto às teses que devem adotar ou as conclusões que devem alcançar em peças judiciais ou consultivas pressupõem uma estrutura de direção gerencial que não se adequa à prática jurídica. Primeiro, isso acontece, vamos reconstruir que não se adequa à prática jurídica porque o tipo de coisa que o direito não é uma ordem, não é uma ordem baseada em direções gerenciais. O que eu não consigo entender, eu quero que tu, por favor, me explique se está fazendo sentido o que eu estou falando, para o jeito que eu estou entendendo, é que eu não consegui entender. Vou aceitar todos os teus argumentos de que o Fuller está certo sobre o rule of law. Tipo, a gente comprou toda essa parte para chegar nesse argumento, então, que esse modelo de direção gerencial, ele não é um modelo que expressa corretamente a prática jurídica. Mas é por isso que o dever de advogados públicos não pode também se basear em uma estrutura de direção gerencial. Eu não consegui entender o pulo de um argumento para o outro, isso não ficou claro para mim, mas, como eu disse, não ficou claro para mim, mas pode ser que esteja no texto bem desenvolvido e eu não peguei. Então, eu acho que é só uma explicação mesmo, que talvez seja totalmente redundante para o restante, mas é porque, eu vou explicar um pouquinho, eu não entendi o pulo, e eu acho que essa discussão ela seria muito mais interessante se ela fosse focada numa... Pode ser que seja interessante só para mim, né, também, mas diretamente na questão de ética e responsabilidade profissional. Como faz o Postema, não sei como fala o nome dele, naquele Moral Responsibility in Professional Ethics, acho que tu conhece o texto, né? Que eu acho que talvez você já usou isso, ou vai trabalhar isso mais especificamente no texto, mas é que eu acho que cola muito com o problema, porque eu também acho que eu estou perdendo alguma coisa, talvez não seja exatamente sobre isso que valeria a pena discutir. Isso eu me refiro à questão de qual é o papel, efetivamente, da perspectiva de meramente seguir determinados, não sei, padrões que decorrem de um nível hierárquico, que você vai fazer só o que seu chefe manda, porque você tem uma responsabilidade ética de não suprimir a sua própria moralidade pessoal, moralidade de papel mesmo, né, pessoal, pela do seu chefe. Tipo, isso seria uma possibilidade de colocar a discussão. E eu acho que não é isso que você está fazendo aqui, mas eu acho que isso seria bem bacana. Mas, claro, não é o objeto. Mas daí que eu não entendi muito bem o seu texto nesse sentido, sabe? Com relação ao papel do advogado público, o que exatamente seria essa pergunta, se você puder explicar. E eu tenho outras perguntinhas mais pontuais também, eu vou só pegar aqui para eu não ficar me perdendo como eu estou me perdendo aqui. Sim,
Deixa eu ver, tem uma citação na página 27, eu acho que eu... Ah, não, tá, lembrei também, com relação a essa, justamente essa questão de ordens gerenciais, que vamos supor que o seu chefe, não sei, Arthur, se você tem chefes, não sei qual é o seu grau hierárquico na GU, mas vamos supor que o seu chefe deu uma ordem. Essa ordem, você pode não necessariamente concordar com ela, e sei lá, a gente que trabalha em escritório, às vezes não concorda, mas longe, tipo, uma coisa é a gente não concordar e outra coisa completamente diferente é a gente só, só achar que aquilo ali não é direito, né? Tipo, muitas vezes no escritório a gente lida com isso, você tem que fazer alguma coisa com a qual você discorda, porque por uma série de razões pragmáticas, não vai dar certo, o juiz tal não acredita naquilo. Enfim, você sabe, né, mais ou menos algumas questões que a AGU deve enfrentar. Eu tenho certeza que isso não deve ser muito diferente do advogado privado. Mas é muito diferente de o seu chefe estar te pedindo para fazer alguma coisa que não é direito. E eu, particularmente, sei lá, eu não lidei muito com isso. E eu não entendo em que sentido você trazer essa discussão do que é e que não é direito e etc. para cá faz sentido na prática. Essa ligação da teoria com a prática eu acho muito bacana, mas eu não consegui entender justamente essa parte, se você puder explicar. Não sei se eu fiz sentido, tá? Mas se você puder explicar e se quiser me perguntar algum ponto que você não tenha entendido, eu vou tentar. Essa pergunta eu não escrevi, então ficou uma porcaria. Mas qualquer coisa eu posso tentar esclarecer. Pode responder primeiro, se preferir. Beleza. Obrigado pela pergunta, Bárbara. Eu tenho muito mais facilidade de responder a sua segunda pergunta, mas acho que eu vou começar pela primeira mesmo assim. A primeira eu acho que é uma pergunta que não tem nada de leviana nem trivial, muito pelo contrário. Eu fui confrontado por isso na minha banca de qualificação. O texto que vocês estão lendo é uma reformulação do meu texto que eu esperava que já respondesse ela. Então, fico um pouco triste que isso não tenha acontecido, mas eu vou tentar dizer como eu acho que ela é respondível e vai ser interessante saber se isso faz sentido para você. Então, vamos imaginar que eu sou um advogado público e que um administrador, uma pessoa eleita, alguém que não é um advogado público, mas que faz parte da administração, me faz uma consulta. Eu vou dar um exemplo consultivo, se você não tiver, se você achar que isso tem uma diferença para o contencioso, você me diz que eu posso me justificar, mas é mais fácil no consultivo. E aí o governador do estado, digamos, fala assim, Arthur, eu queria que você me desse um parecer que me dissesse que eu posso tirar pessoas da Cracolândia à força e levar elas para Valinhos, para uma cidade do interior. Se eu conceber a minha posição como advogado público como a posição de alguém que tem um dever hierárquico de obedecer aquilo que meus superiores dizem, se eu achar que o governador é meu superior, isso me daria um motivo prima facie para fazer um parecer dizendo exatamente isso, certo? Se eu tivesse uma estrutura de direção gerencial, se eu fosse um soldado, um operário numa fábrica, eu recebesse a ordem, operário, vá até aquela linha de montagem e parafuse porcas até que o carro esteja pronto, o meu dever enquanto operário se exaure em cumprir essa ordem. Se a relação de advogado público com seus superiores fosse uma relação da mesma natureza, a ordem também, o meu dever também seria exaurido ao cumprir essa ordem e escrever um texto dizendo isso, chamar de parecer, assinar e entregar e falar, olha, a Advocacia Geral da União, na verdade, nesse caso, o Procurador-Geral do Estado, produziu esse parecer dizendo que você pode tirar pessoas da Cracolândia à força. Entretanto, quando uma consulta é formulada, se nós estivermos falando de situações não muito fora da normalidade, da ética, do direito, ela vai ser formulada da seguinte maneira: a AGU, é lícito tirar pessoas da Cracolândia à força? Uma resposta a essa pergunta não pode, ou então, deixa eu formular, um advogado que procure cumprir seu dever não o cumpre da mesma maneira que ele cumpriria se ele concebesse o seu papel como o papel de cumprir uma ordem, ainda que ele saiba que o governador quer tirar pessoas da Cracolândia e que um parecer dizendo que ele pode vai dar para ele uma legitimidade que ele precisa. Ainda que isso seja um resultado democraticamente legítimo, a gente pode imaginar que 75% dos paulistas acham que tirar pessoas da Cracolândia é uma coisa que deveria ser feita. Então ele é colocado diante de uma tensão entre
dois resultados diferentes que seriam alcançados cumprindo duas tarefas diferentes. Se ele cumprir uma tarefa, se ele cumprir uma ordem, a gente pode imaginar que teve se você quiser deixar mais concreto, você pode imaginar que teve uma reunião informal, que o governador falou, ó, eu vou te fazer uma consulta perguntando se é lícito, mas eu quero que você diga sim, é lícito, tá? Isso, a gente pode se perguntar o quanto que isso acontece no mundo real, mas vamos imaginar isso para o nosso caso hipotético. Se ele fizer o que o governador está pensando, ele vai atender a finalidade democrática, e isso é uma coisa que faz sentido dentro de uma estrutura hierárquica. Se, no entanto, ele se vir como uma pessoa que deve fidelidade ao direito, ele vai ser obrigado a responder a pergunta, a dizer, é lícito ou é ilícito? Isso depende de olhar para regras jurídicas que vão determinar se é lícito ou é ilícito. Ele vai olhar para a Constituição, ele vai olhar para aquilo que o STF já disse sobre isso, ele vai olhar para leis, etc. Então, essa é a tensão entre dois modelos diferentes que levariam a situações diferentes. A situação é um pouquinho diferente no contencioso, mas eu acho que é possível mostrar que é o mesmo resultado. E aí eu já quero saber o que você acha dessa resposta, mas eu vou responder no segundo porque eu acho que ela é mais fácil. Eu tenho o texto do Postima como leitura para novembro, eu acho, o que significa que eu ainda não li ele. Mas o meu problema definitivamente não é um problema de moralidade pessoal. Eu acho, inclusive, eu afirmaria com convicção que um advogado público ou privado, mas principalmente um advogado privado, deve exibir uma espécie de neutralidade moral em relação aos fins lícitos que seu cliente pretende alcançar. Uma postura diferente implicaria num resultado incompatível com o serviço público, porque um advogado público permanece por além de governos e, portanto, deve atingir finalidades que às vezes são muito díspares entre si, às vezes elas são opostas entre si. Um advogado que tenha atuado, eu não vou nem falar de governo Bolsonaro, porque a gente pode perguntar sobre licitude, né? Mas se um advogado que tenha atuado num governo como o governo Temer e um governo como o governo Dilma II, vai ter tido que defender políticas públicas em área trabalhista, por exemplo, que vão em direções opostas uma à outra. Se ele entender que a moralidade pessoal dele, pelo menos nesse tipo de caso, mais ou menos normal e tal, é um óbice a que ele assuma um caso, por exemplo, ele vai ser incapaz de desempenhar aquilo que se espera de um servidor público, que é ser neutro, nesse sentido da palavra neutro, entre diferentes governos que estão ali para externalizar o que o Estado pretende. Eu gostaria de articular isso num capítulo posterior, em termos do que é interesse público, e em que termos que o advogado público deve perseguir o interesse público. E eu acho que ele deve perseguir o interesse público, mas ele deve dar de barato que o interesse público é dado democraticamente quando o governo atuar dentro da licitude. Então, o interesse público é aquilo que o governo diz que é interesse público para um advogado. Pode não ser para outras esferas, mas o advogado deve tomar isso como uma espécie de verdade. E aí, no máximo, a gente pode falar em situações em que um advogado pessoal pode falar, olha, eu tenho uma objeção de consciência, né? Mas isso é um problema um pouco diferente, eu não estou muito interessado nessa questão. Isso aqui, e eu vou te dizer como isso resolve, assim, eu já falei com um colega da Procuradoria do Estado de São Paulo e falou que é a mesma coisa. Isso resolve de maneira meio informal, na prática. Então, se você não quer fazer o caso, tem um colega que você quer, você troca um caso com ele. Isso acontece, né? Não existe um princípio do advogado público natural. Então, você não precisa fazer aquilo que um juiz precisaria, que é se declarar suspeito, alguma coisa desse tipo. Então, isso acontece. E, finalmente, eu tenho uma nota de rodapé, que é a nota de rodapé 2, que está na página 5, que talvez ajude a responder um pouquinho essa pergunta, que é sobre hierarquia no caso em que você tem uma hierarquia entre advogados. Então, você tem, sei lá, estou falando de escritório privado, seu chefe manda fazer uma coisa, né? E aí você é obrigado a pegar o caso. Beleza, eu não tenho nenhum problema com isso, mas não é muito o caso que eu estou pensando, porque nesse caso você não... Eu estou pensando na ética do advogado que assina a peça e assume responsabilidade. Na advocacia pública também existem casos, não são tão comuns, mas existem casos de advogados que minutam peças para terceiros, então que assinam junto com outros, portanto, eles estão ali, esses sim estão mais ou menos cumprindo ordens. Porque eles não estão lá para falar exatamente o que é o direito, eles estão lá para minutar uma peça, uma outra pessoa vai falar, olha, direito isso aqui, eu quero que você pesquise jurisprudência, redija uma peça para mim. Então, acho que são situações um pouquinho diferentes. Então, o problema se coloca para o advogado final da cadeia, né, por assim dizer, aquela pessoa que realmente está lá para assinar o parecer, para fazer a sustentação oral, para protocolar a contestação, enfim. Acho que a Bárbara quer responder, né? Isso, bem rapidinho, mas só porque você perguntou o que eu tinha achado a resposta.
E eu acho ela satisfatória, mas ao mesmo tempo eu ainda tenho o problema de entender como é que isso se relaciona com a discussão sobre o rule of law. E inclusive daí é uma crítica talvez que a parte que tem sobre o rule of law é mais uma coisa, eu vou falar de um jeito ruim, mas não é necessariamente ruim, tá? Mas é que normalmente parece aqueles trabalhos que usam alguma coisa da teoria do direito para justificar uma coisa que você quer justificar de qualquer modo, porque você não vai abrir a discussão para como aquilo se desenvolve na teoria do direito. Então, você só vai usar uma ideia específica para usar o conceito de forma que você quer, não tem nada de errado nisso, mas que ignora, muitas vezes, e é comum que na dogmática isso acabe acontecendo, ou em áreas que não são exatamente teoria do direito, mas que tu pega alguma coisa, e que tu use um ponto só, e daí começa a adicionar que o fulano também concorda, que o fulano também concorda. Você não vai debater a ideia ali, né? Então, eu não sei em que medida você acha que isso seria um problema para você também, de... Eu particularmente acho que ainda não está muito claro, mas pode ser para mim, eu vou ler de novo, tendo em mente a sua resposta também, e até posso depois conversar com você sobre isso. O que eu acho, né, depois pensando no que você explicou, é se tem ainda essa relação, porque o que dá a entender de toda essa parte é que toda a questão de rule of law que você traz, a discussão do ponto desse argumento, elas não estão tão facilmente conectadas como às vezes poderia ser, sabe? Ou como, não sei, você falou que está trabalhando nisso, então eu vou parar de encher o saco com essa parte. Mas, enfim, eu gostei da sua explicação. E também outra coisa que eu esqueci de falar é que você escreve muito bem, então é muito bom de ler o seu texto de qualquer modo, então é bom a gente reconhecer as coisas também, porque eu, né, fiquei enchendo o saco. Eu tenho outras questões que daí eu posso fazer mais tarde para deixar vocês fazerem as de vocês. Mas obrigada, Arthur, pela apresentação e pelo texto também. João, tinha levantado a mão, depois eu tenho uma pergunta. Perdão. É uma pergunta bem curta, mas é sobre concepções. Vamos pensar em algum caso hipotético, não sei, um caso hipotético X, em que seja pedido algum parecer sobre a licitude ou ilicitude de algum ato que o governo quer fazer, ou que a União quer fazer, o que quer que seja. E é um caso que a gente pode considerar um caso difícil. Aqui eu vou assumir uma posição que é controversa, mas eu acho que a gente pode assumir pelo bem do debate, de que existem casos em que são, de fato, indeterminados. Não existe a resposta correta a ele anterior à decisão dada pelo juiz, ou o que quer que seja. E vamos pensar que, nesse caso, a gente ainda assim pode pensar em respostas mais razoáveis que outras. E dentro dessas respostas, dessas respostas possíveis, a gente consegue eleger, sei lá, 5 respostas, todas as interpretações que nós conseguimos achar razoáveis. Mas agora vamos pensar que esse advogado, eu vou pensar agora como um advogado público, mas eu acho que a mesma coisa se aplica, porque o que me interessa aqui é essa tensão entre a fidelidade ao cliente e a fidelidade ao direito. Do meu ponto de vista, enquanto advogado, vamos supor que eu, sei lá, eu seja um Dworkiniano acerca de como a gente deve interpretar, como que a gente deve decidir algum caso, e do meu ponto de vista, o caso dessas 5 interpretações possíveis, a interpretação I2 é a melhor interpretação, é que serve melhor aos interesses da União, aos interesses ou a gente pode falar dos interesses da União como um todo, porque na minha interpretação, o ordenamento jurídico brasileiro coloca que os interesses da União são melhor servidos quando a gente apoia a interpretação I2. Agora, todas essas interpretações estão dentro de algum grau de razoabilidade. Todas elas seriam interpretações ok. Umas são um pouco mais subótimas que as outras, por assim dizer. Agora, eu sei claramente que a interpretação que seria escolhida pelo governo eleito, e aqui eu acho que a gente pode concordar contigo, que a gente tem que dar de barato que a vontade do governo eleito, quando ela é lícita, é a que deve ser preferida devido à nossa relação de cliente e advogado. Agora, vamos supor que a interpretação do meu cliente é a interpretação I3, ela é, de alguma maneira, subótima. Essa discussão que você faz, ela também tange nesse tipo de conflito que a gente teria entre
A gente não está falando aqui, esse que eu quero, a minha pergunta surgiu quando você estava falando sobre que a sua discussão não era sobre a moralidade pessoal do advogado. E aqui eu não estou exatamente falando tanto da moralidade do advogado, mas daquilo que eu interpreto como sendo a própria moralidade da união, vamos dizer assim. Aqui parece que a gente tem um problema entre o que me parece os verdadeiros interesses que devem ser os interesses buscados pela União e os interesses que são buscados pelo governo eleito, que ainda são legítimos. Aí também existiria algum tipo de conflito que toca nesse problema que você está enfrentando, ou seria algo diferente? É só isso que eu queria ouvir, se existe se eu estou, por exemplo, misturando diferentes tipos de conflitos morais, ou, enfim, conflitos normativos, ou se esse é um dos tipos de coisas que devem ser solucionadas, por assim dizer. É uma pergunta bem complexa, João. Eu não tenho certeza se eu entendi exatamente qual o tipo de conflito que você tem em mente. Então, tenho que tentar responder o que eu acho disso tudo. Você me disse se fez sentido. Então, a primeira coisa é assim, e isso talvez tenha mais a ver com a atividade consultiva, né? O que acontece quando uma pessoa te pede um parecer? Muito raramente, o que ela quer é uma resposta sim ou não. Então, embora a pergunta possa ser, é lícito X? A resposta do ponto de vista de um advogado, geralmente vai ser bem mais complexa, porque ela vai ter considerações do tipo, o tribunal tal entendeu que isso foi lícito nos casos X, Y, Z. Então, existe um certo risco de um risco judicial associado a tal tipo de tese no tribunal tal. Então, nesse sentido também, a natureza de uma produção consultiva é diferente da natureza de uma sentença judicial, por exemplo, em que apenas uma resposta precisa ser dada e qualquer outra solução viola non liquid, ou então viola aquilo que um juiz deve fazer. Então, a primeira coisa isso em si já, para muitos casos, ajuda a resolver o problema, porque aquilo que um administrador quer pode ser risco judicial, às vezes um administrador submete a consulta, alguma coisa tipo assim, eu tenho essa política pública e eu preciso que ela seja viabilizada, o que eu preciso fazer? E aí um parecer vai dizer alguma coisa tipo assim, olha, você precisa propor um PL, você precisa celebrar um contrato com uma concessionária, você precisa sancionar um servidor. Então, consultas são coisas muito mais complicadas do que apenas sim ou não, né? Mas me parece também que você tem a sua pergunta foi associada a advogados públicos tendo alguma concepção daquilo que o interesse público exige. E eu acho que eu procuro entrar tão pouco quanto possível em teoria do direito nessa tese, então eu tendo a te falar que um advogado público dworkiniano ou um advogado público hartiano vão ser capazes de utilizar esse modelo de maneira indistinta, porque tudo bem, cada um deles vai entender que o direito exige um certo conjunto de coisas e isso vai determinar o que é a moldura jurídica lá, o que fidelidade do direito implica. E aí ele vai agir de acordo com o que com a lealdade possível nessa fidelidade. Mas eu acho que, no mínimo, meu modelo implica que direito e interesse público não são sinônimos. Que é possível agir de maneira lícita, atendendo o interesse público de mais uma maneira. E se isso for verdade, então eu vou dizer que, entre diferentes concepções possíveis do interesse público, ainda que o advogado tenha uma concepção diferente daquela do governo, ele precisa ser deferente. E aí sim existiria um déficit democrático caso ele não fizesse isso. Porque uma das prerrogativas de um governo eleito é justamente a prerrogativa de determinar o que é o interesse público. E eu falo isso diante de um contexto em que acho que existe um receio grande de burocracias tecnocráticas, jurídicas, exercerem um poder muito maior do que a legitimidade democrática delas permitiria. Caso elas fossem capazes, por exemplo, de dizer, bem, não está no interesse público que a gente extraia petróleo da margem equatorial, por exemplo. E aí o advogado vai dizer que isso é ilícito por violar o interesse público. Isso me parece que é uma coisa que o advogado público não pode nem deve fazer. Tu quer comentar, João?
Não, a resposta foi ótima. Já esclareceu essa dúvida que eu tinha. Obrigado. Bom, vou aproveitar da minha posição de mediador e fazer uma pergunta também, Arthur. Eu gostei muito do teu trabalho, eu já tinha lido, acho que em outra oportunidade, não sei se era acho que era outro trecho, e eu continuo fascinado com tua capacidade de abordar um tema de direito público, que normalmente, se estivesse na graduação lidando com isso, talvez a gente fosse achar um tema desinteressante, talvez, e que se tornou muito interessante com o problema que tu construiu, na minha opinião. Então, eu acho que tu está de parabéns só por esse aspecto já. Eu gostei muito também da tua escrita, como a Bárbara falou. E minha pergunta exatamente, eu não sei bem se não é tanto uma dúvida quanto talvez uma reflexão que eu quero te ouvir sobre, de um trecho textual, digamos assim, e que em parte eu acho que é interessante levantar essa questão que eu acho que vai ser fundamental para o próximo capítulo que tu anuncia, sobre ética advocatícia. Então, a primeira parte é ver se eu entendi bem o que tu está querendo dizer. Eu acho que tu está querendo dizer mais ou menos o seguinte, que essa questão dessas duas concepções de advocacia pública que tem são, na verdade, faz parte, na verdade, de uma questão mais geral sobre a natureza de obedecer um comando. Tá? Porque tem um advogado que recebe, de certa forma, pelo menos um interesse, um desejo de uma autoridade que pode ter algum poder sobre o advogado, como tu menciona em alguns momentos. Naturalmente, o comando tem que receber alguma razão. Tem que ser oferecida alguma razão para que esse comando faça sentido. Né? Quem está pedindo, que tu emita o parecer, digamos, tu advogado, está pressupondo que tem algum fim razoável, valioso, a ser perseguido com aquele comando. Então, a pergunta parece que é sobre quando que é legítimo seguir o comando. Não só da perspectiva de um agente em geral, perante o comando de uma autoridade, coisa que Hart respondeu, Raz respondeu, mas na posição de advogado público. Foi assim que eu entendi, mais ou menos, que eu resumiria o teu trabalho até aqui. Aí, entrando numa questão particular, dado isso, é na página 19 do documento, quando tu fala assim, um pouco antes, na 18, tu define o termo aplicar o direito como sendo relevante, tu faz uma distinção que eu não concordei, assim, sendo bem direto, que tu fala que aplicar o direito é o processo intelectual e discursivo da prática jurídica, e que parece que haveria uma distinção na página 19 entre deliberação consciente para obedecer e deliberação inconsciente para obedecer. Que parece que o caso do advogado público seria, por excelência, o exemplo da deliberação consciente para obedecer. Eu não concordo com essa distinção, eu acho que não é assim que o raciocínio prático funciona, porque normalmente as pessoas não precisam deliberar conscientemente mesmo. Assim, eu acho que não está errado, na verdade, o que tu disse, porque tu quer dizer assim, os cidadãos, em geral, às vezes, eles não elaboram as razões pelas quais eles estão obedecendo ao direito e avaliando que os comandos são razoáveis. O advogado, quando ele recebe o comando, ele tem que explicitar claramente as razões, assim como, às vezes, um juiz, analogamente, tem que fazer, mas ele tem o elemento do interesse, da lealdade adicionado. Talvez fosse melhor tu falar que a diferença não é entre deliberação, porque assim parece que tem uma deliberação psicológica, entende? Consciente, inconsciente. Acho que o que tu está querendo dizer é que o advogado público ele tem que dar razões completas, na terminologia do Raz, do porquê que aquilo é razoável ou não conforme o direito. Inclusive, em casos extremos, tu teria que dizer, inclusive, se isso é legítimo perante o direito ou não, aquela ordem, como, por exemplo, falando da Cracolândia. Então, essa seria uma questão terminológica que eu gostaria de te ouvir, sobre se tu concorda com isso, porque senão eu acho que... E tem um termo também, uma distinção que fala na página 27, que eu não... É um trecho que eu não entendi também, mas que eu acho que é relevante mesmo, que tu esclareça, porque eu consigo mais ou menos entender qual é o teu ponto. Tu diz assim que o cliente nunca pode dizer para o advogado o que é o direito, mas é sempre o advogado que diz para o cliente o que é o direito. Então,
é o final de um parágrafo, acho que é o segundo parágrafo. Porque justamente está aderindo a uma ideia de que o cidadão comum, ou autoridade, enfim, alguém que não é advogado, nunca pensa conscientemente com normas jurídicas. Mas ele pode pensar o que ele está fazendo como um fim razoável por outras razões que coincidem ou não com o direito. O que o advogado público tem que fazer é dar uma razão completa do porquê aquilo é razoável e jurídico. Então, a terminologia não seria sobre consciente e inconsciente, mas sobre razão completa perante o direito e razão incompleta perante o direito. Porque o cidadão, por exemplo, que atravessa o sinal vermelho, pergunta para ele por quê, ele pode te dizer, para não ser atropelado. Isso não é uma razão jurídica. Ao mesmo tempo, é uma razão incompleta. É um fato relevante que gera uma razão para obedecer. Inclusive, é um comando, pode pensar que a sinaleira ali está representando a autoridade, mas que serve para, digamos assim, deliberar perante o direito. Mesmo que a pessoa faça inconscientemente naquele momento, se ela for questionada, ela vai te dar uma razão. Então, a diferença não é entre consciente e inconsciente, é sobre completo e incompleto. É mais ou menos o que eu queria dizer. Tem uma segunda parte, mas eu posso retomar depois. Obrigado pela pergunta e pelos elogios, Martin. Eu acho que não tem nenhum problema em aceitar o que você propõe, não. Eu não estou fazendo uma afirmação psicológica, com certeza, quando eu falo sobre... Porque a minha preocupação aqui é meio que estipular esse gradiente entre aquilo que faz uma pessoa que precisa dar razões completas, poderia dizer isso, que precisa consultar o direito, como um advogado consulta o direito, para determinar aquilo que é lícito, de uma pessoa que cumpre normas de uma maneira um pouco menos deliberada, talvez, assim. E isso não diz muito sobre o que acontece na cabeça de cada um dos sujeitos, mas diz mais sobre como cada um deles poderia se justificar, talvez. Então, se você pergunta para um sujeito por que ele não agrediu a pessoa que gritou com ele no trânsito, ainda que ele ou ela precise dar uma resposta jurídica, o tipo de resposta vai ser diferente. Talvez uma pessoa que não é um advogado precise falar, olha, não pode bater nos outros, né? Isso é contra a lei. A passo que um advogado que precise dar uma razão jurídica para por que uma empresa, para usar os exemplos que eu dei nesse capítulo, que uma empresa vai contribuir ICMS ao invés de ISS, ele vai precisar de um recurso muito mais sofisticado a uma esfera da prática humana, por assim dizer, que tem certos padrões e esses padrões precisam ser seguidos para que se possa dizer que você está tomando parte nessa prática. É essa distinção que eu estou mais interessado em fazer, assim, porque eu faço uma afirmação muito forte, dizer, olha, advogados eles precisam recorrer a certas normas do seu discurso, essas normas têm que ter certos atributos. Eu estou tentando caracterizar o que é tomar parte desse discurso, e por que uma pessoa que está simplesmente vivendo a vida dela não precisa ter esse mesmo tipo de preocupação. Mas se a maneira como eu expus passa a impressão de que eu estou fazendo uma afirmação psicológica, ou então mesmo uma afirmação sobre razão prática, estou bem feliz em ceder e dizer que não, assim, realmente não estou preocupado com nenhuma dessas duas coisas. Deixa eu ver o que a Bárbara escreveu, que eu não vi, desculpa. Eu copiei o Martin. Eu não tinha. É porque enquanto o Martin estava falando, eu também estava buscando, porque eu queria perguntar especialmente. Assim, mesmo que a gente não. Vou pegar como follow-up, tá? Desculpa cortar a fila. Mas é que eu tenho uma pergunta um pouquinho diferente da do Martin, é que mesmo que a gente não entenda como afirmações sobre afirmações psicológicas e etc., eu acho que o jeito que está utilizado o que é o direito no texto está um pouco complicado de fazer essa relação, porque eu acho que, como o Martin disse, eu não sei se a gente poderia dificultar tanto a noção de alguém saber o que é direito a ponto de só os advogados terem conhecimento a respeito do que o direito é, porque isso, eu imagino que isso não é o que tu queira dizer, né? Então,
Eu acho que tem esse ponto, até pensando justamente na advocacia pública, quando tu trabalha com gente que às vezes pode não ser advogado, mas é da área, né? E tem muito conhecimento sobre isso. Talvez essas instruções desses clientes, elas sejam, pelo menos em parte, uma, não sei, elas sejam direito, sabe? Não no sentido de, elas identificam, no caso, o que é o direito, não que elas sejam direito, né? E eu acho que isso que eu acho que é estranho também, porque essa noção de que o papel do advogado, de dizer o que é direito, também é estranha para mim, porque eu acho que qualquer pessoa de um sistema jurídico, especialmente um sistema jurídico que cumpre essas noções de uma regra clara, enfim, todos aqueles princípios da legalidade, do rule of law, então, nesse caso, qualquer pessoa ela poderia conseguir olhar e dizer que aquilo ou não é direito, né? Mas, enfim, talvez tenha alguma qualificação que eu acho que até seria pertinente para conseguir diferenciar aplicar o direito como uma tarefa da advocacia pública que seja mais específico do que simplesmente conseguir identificar, né, o direito, porque, e talvez seja pertinente, eu não sei se faz sentido isso, mas que nem o exemplo que você deu da consultoria eu achei bacana, sabe? Porque não é a primeira coisa que vem à mente quando a gente pensa nisso, porque eu não sou dessa área, né? Então a gente acaba pensando nesses casos onde você vai lá e faz uma ação já. E nesses casos de consultoria, eu acho que isso fica mais claro, essa noção da tarefa do advogado público do que talvez casos que venham à nossa mente mais naturalmente, daí talvez por isso que faça sentido explicar essa noção de aplicar o direito ou dizer o que é direito nesse sentido como uma tarefa do advogado público por causa desse tipo de característica, né, desse tipo de função, que se você conseguir, né, explicar melhor para quem, porque talvez já esteja nos outros capítulos, né, porque para quem não é da área isso fica muito mais claro, eu acho que agora eu consigo fazer a relação, mas enfim, se não for isso, por favor, me corrige também, que eu acho que já me ajuda a ler o restante. Posso responder ou você quer fazer o follow-up, Marcia? Em duas frases. Eu acho que o que a Bárbara quis dizer, e que eu vejo o Raz defendendo isso em alguns textos, é de que as pessoas em geral, inclusive as autoridades, pode colocar isso na perspectiva de uma autoridade, por exemplo, que não é obrigada a justificar tão completamente o direito, a autoridade tem um domínio incompleto do conceito de direito. Consegue ver algumas finalidades válidas de se seguir pelo direito, vai pedir um parecer com base nisso, mas quem tem o domínio mais completo, quem vai dar a razão mais completa, mais justificada perante normas e o sistema, de modo mais determinado, vai ser o advogado. Se for nesse sentido, eu acho que é uma melhor explicação do que dizer assim tão bruscamente ou tão rigidamente que o cliente não pode nunca dizer nada relevante nesse sentido juridicamente por advogado. Isso faz sentido, sim. Da maneira como a frase está escrita, eu entendo por que ela gera esse tipo de desconforto, e eu acho que é o caso de adaptar ela. Mas isso não é um problema para o modelo que eu estou criando, eu acho, porque eu mais ou menos parto do pressuposto de que um advogado público não se depara com casos em que uma pessoa comum, essa ideia de cidadão comum, não jurista, seja capaz de responder a pergunta o que o direito exige aqui. Esse não é o tipo de situação que chega na mesa de um advogado público. Não tem a ver com saber se você pode agredir uma pessoa no trânsito ou se você é obrigado a entregar uma mercadoria que seu cliente comprou. Tem a ver com situações que são, ou, complexas o suficiente para gerar uma consulta, embora haja alguns casos de consulta obrigatória na lei de licitações, por exemplo, mas ainda assim você vai ter que tratar de situações que são bastante técnicas, a licitação de contrato administrativo tem ali um monte de norma regendo, geralmente o administrador não vai ser muito bom em responder isso, ou uma situação que foi complicada o suficiente para gerar um litígio judicial, porque nesse caso o advogado público vai ter que se pronunciar de todo modo, simplesmente porque o ente público vai precisar de uma defesa. Nesse tipo de situação, existe um tipo de discurso ou de deliberação que é técnico e se faz nessa esfera jurídica.
Uma pessoa que não é inscrita na OAB talvez possa fazer esse tipo de deliberação? Talvez, se ele for uma pessoa que conhece bem o direito, nada impede que ele faça também. Mas eu acho que ainda assim existe uma espécie de discurso que é diferente entre ou então uma espécie de deliberação que é diferente entre aquela de um cidadão que está simplesmente tentando cumprir a lei e um sujeito que está tentando dizer o que a lei exige. E eu acho que esses são processos, se não psicológicos diferentes, então processos comportamentais diferentes, não sei exatamente como que eu poderia colocar isso. E uma coisa que talvez torne a questão também um pouco mais simples é que um administrador formado em direito não pode, legalmente, dar um parecer para a administração pública porque ele é constitucionalmente proibido. Da maneira como se entende o artigo 131 da Constituição, as atividades de consultoria e representação são exclusivas da Advocacia Geral da União e nos estados isso tem um paralelo com as PGRs. Então, o administrador que seja muito bom em direito, ainda assim, vai se ver obrigado a consultar advogados públicos porque ele não pode produzir um documento que tenha força de ato administrativo, se o conteúdo desse documento caracterizar um parecer, nos termos da OAB e tal. Então, tem esse complicador ou facilitador, não sei muito bem. Não sei quanto que essa resposta é satisfatória, assim. Eu acho que a gente não entende algumas delas, desculpa, Marte, mas é justamente porque a gente não é da área e não tem muita noção dessas coisas, que eu acho que se você, inclusive, colocasse, mesmo que nessa parte para exemplificar, esclareceria muito, 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 muito do que você está dizendo. Mas, enfim, pode continuar. Acho que é o João. Então, eu vou ser um pouco chato sobre um ponto que a Bárbara já sugeriu, mas que eu acho que é bastante importante, apesar do, sei lá, o propósito desse grupo, de alguma maneira, que é receber algum feedback sobre parte de um trabalho que está em construção, e o que ainda está me incomodando um pouco é que me parece que você capturou muito bem nesse capítulo tanto o que está em jogo, que são, de alguma maneira, qual concepção reflete adequadamente o papel do advogado público, de alguma maneira, se a concepção do advogado de Estado, do advogado de governo, e a resposta é dita de maneira um pouco grosseira, nenhuma das duas, né? Nenhuma das duas consegue capturar bem como ele como um advogado, ele tem um dever de fidelidade ou de lealdade ao cliente, um dever de lealdade ao cliente, um dever de fidelidade ao direito. E como que isso enfim, se reflete tanto na figura de um advogado em geral e ao advogado público em particular. Só que o que ainda não está claro para mim enfim, voltando à pergunta da Bárbara, como que isso se relaciona ao rule of law? Principalmente porque me pareceu que a sua discussão do rule of law até então, ela foi uma discussão para estabelecer condições mínimas para que o direito seja obedecido. E aqui, isso é importante, porque me parece que o que está em jogo aqui é condições mínimas para que o direito seja o tipo de coisa capaz de ser obedecida. Talvez, pelo menos na tua discussão, eu não vi ainda alguma discussão sobre o que isso implica para a pessoa sujeita, esse tipo de arranjo institucional que cumpre esses requisitos. Mais especificamente, não diz nada ainda sobre o dever dele de obediência, o dever dele de fidelidade a esse tipo de arranjo institucional capaz de ser obedecido. Antes, ele não era nem sequer o tipo de coisa capaz de ser obedecida. Eu não tinha um dever de fidelidade a isso, porque eu não tenho nem como ser fiel a isso. Ao menos fiel a isso de forma razoável, pelo menos quando a gente está aquele estágio final do teu experimento de pensamento da corte do rei Rex, né? E é isso que eu acho que que ainda tenho que entender, porque eu acho que você já está com o insight correto, de que o que está em jogo são esses dois modelos, e como nenhum dos dois consegue capturar adequadamente o que tem que ser explicado por uma explicação sobre o dever do advogado, nomeadamente o dever de lealdade ao cliente e fidelidade ao direito. E é isso que eu queria entender melhor, porque até o momento não me parece estar exatamente claro. Em algum sentido, parece claro, enfim, com perdão da redundância, como a ideia de rule of law pode se relacionar à discussão sobre fidelidade ao direito, tanto a cidadãos,
normais quanto advogados, de alguma maneira. Só que isso ainda não parece estar muito claro como que essas peças todas se encaixam no teu argumento final. Porque até o momento, ele inclusive, ele parece ser separável do argumento sobre o rule of law. E eu não sei se ele deveria ser separado, de alguma maneira. E é isso que eu queria só te ouvir um pouco sobre isso antes de fechar a reunião. Eu vou fazer um follow-up muito rápido, mas aqui é a mesma coisa, só talvez de outra maneira. A minha pergunta é se a gente não aceita toda aquela tua concepção de rule of law, tu ainda assim poderia fazer o teu argumento lá no final, porque à primeira vista parece que sim, e é justamente isso que o João falou, não deveria, né, ser descolado, mas eu não sei o que você acha disso. Tá bom, eu acho que esse é um ponto bem fulcral, assim, sobre esse trabalho e, enfim, é sempre positivo que eu volte a ser provocado sobre ele. Embora eu acho que talvez a gente acabe ou se desentendendo ou discordando, porque eu não tenho muito como justificar ele para além do que eu já disse, né? Mas o meu ponto, eu acho que eu defendo, o que eu explico esse ponto nas páginas 32 e 33. E eu acho que o conceito de rule of law é necessário aqui para explicar o que um advogado público deve fazer quando ele se propõe a responder juridicamente uma questão. Responder juridicamente significa o quê? Pode significar coisas diferentes, a depender se você acha ou não acha que o direito precisa ter certa forma, se ele precisa ou não precisa seguir os princípios do Fuller. Porque se você achar que não precisa, então você pode achar, e é isso uma tentativa de responder a sua pergunta, João, que alguma coisa que não consista em normas gerais e públicas e promulgadas, que demandam congruência, que isso também poderia ser uma manifestação jurídica de um advogado público. A única coisa que impede que isso seja o caso é, eu acho, a conexão conceitual necessária entre o direito e certos atributos. Eu chamo isso de rule of law. Tem teóricos que não são teóricos do rule of law que concordam com esses atributos, mas eu acho que o conceito ainda assim é útil e necessário porque ele é aquele que expõe de maneira mais clara essa conexão como imprescindível. Então, respondendo em uma frase, seria isso, assim. Ele é necessário porque você precisa saber o que é rule of law para saber como que você escreve um parecer jurídico ou como que você escreve uma peça judicial que dependa do direito e não de outras fontes de normatividade, ainda que sejam fontes de normatividade democraticamente legítimas, como ordens de uma pessoa que foi eleita ao contrário de você. Se não tem Eu- nenhuma... Oh, desculpa, Arthur. Pode Não, eu falar. recebi a sugestão na banca e provavelmente vou receber na banca de qualificação, e provavelmente vou receber na defesa também, porque a professora que fez a objeção estará na banca de defesa também, então já estou até treinando a minha resposta. E treinando um concordar em discordar, assim. Eu entendo, enfim, eu já percebi que é uma coisa que vai gerar problemas em diversos círculos, mas eu voltei a refletir muito sobre essa matéria e eu acho que é um argumento que precisa ser feito ainda assim. Eu não acho que é um uso frívolo do conceito de rule of law. Numa versão um pouquinho mais atualizada do que a que vocês receberam, eu entro com um pouco mais de detalhes em concepções sobre autoridade de chefias democráticas que permitem que elas derroguem o direito. E o argumento que no Brasil, da ditadura, por exemplo, tinha pessoas que falavam que aquilo que o presidente fala, se ele for um presidente que representa uma revolução, é capaz de derrogar o que a Constituição diz, por exemplo. Isso viola o rule of law. Então, num caso um pouco mais extremo, um advogado público seria forçado a dizer, bom, isso aqui não é uma coisa que eu devo obedecer, enfim, né? Eu não sei o quão satisfeito que eu estou com esse argumento, ele está tailored, ele está pensado para responder ao tipo de objeção que vocês fizeram, e por isso ele está lá, é um argumento que eu preferia não fazer, porque eu acho que ele é um pouco frágil. E eu falo, mas você está pensando na ditadura ou você está pensando no Brasil de 2023? Não sei, não tenho uma resposta excelente para isso. Eu posso dizer que eu estou criando um caso um pouco extremo para ilustrar uma situação que também existe normalidade, que existem pessoas que defendem isso hoje, que tem um Ives Gandra falando que blá, 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 blá. Então, né, é o tipo de resposta que tem algum tipo de plausibilidade, eu acho. Mas, ao fim e ao cabo, eu acho que o que eu vou dizer é, eu não entendo muito bem como que a gente poderia chegar nessa conclusão de maneira tão convincente sem fazer esse discurso
para teóricos do Rule of Law. Bom, nós temos 5 minutos. Eu ia propor que eu lesse uma das perguntas do Pedro, que enviou por escrito, talvez como fechamento. Eu vou colar aqui no chat e vou ler em voz alta a questão da gravação. É possível aos advogados defenderem os interesses de seus clientes e, ao mesmo tempo, serem fiéis ao direito? Isso sendo possível, o que isso nos diz sobre o direito e o Estado de Direito? A pergunta é propositalmente vaga quanto à natureza da advocacia, se pública ou privada. Eu acho que a gente falou disso um pouco, né? Não sei, nesse caráter tão vago, a minha resposta é sim. E em termos que eu acho que a gente precisa precisar um pouco depois, assim, né? Eu insistiria que o limite da fidelidade é colocado por essa ideia de tese que você consegue defender sem ser cínico, assim, sem que você esteja fazendo do direito uma forma que está ali para defender qualquer interesse. A minha conclusão da tese não está escrita ainda, mas eu tenho uma abertura para ela, e ela propõe um caso que é assim. Vamos imaginar que no Brasil hipotético, houve um presidente que perdeu as eleições, segundo a Justiça Eleitoral declarou, mas antes que o seu sucessor tome posse, ele defende uma tese de que as eleições foram fraudadas. E ele não tem muito respaldo dos outros poderes, o judiciário não compra, o legislativo também não, mas ele tem um apoio substancial na população e muita gente nas Forças Armadas concorda com ele. Então ele liga para o advogado-geral da União, faz uma reunião de emergência com os comandantes das forças e fala: advogado-geral, eu vou precisar intervir nos demais poderes, e eu vou fazer isso por meio dos comandantes das Forças Armadas que estão respaldados segundo o artigo 142 da Constituição, que dá para as Forças Armadas um poder moderador sobre os demais poderes da República. E tudo que falta é um parecer seu. Né? Eu fui eleito, você não, então eu preciso que você faça esse parecer. O advogado-geral da União deve fazer esse parecer? É a minha pergunta. A minha resposta é não. Ele não estaria sendo fiel ao direito se ele fizesse esse parecer, porque a tese de que o artigo 142 da Constituição outorga esse poder às Forças Armadas é uma tese que não pode ser defendida de boa fé. Ela não é sustentada pela literalidade da Constituição, pelos princípios que a animam, por jurisprudência, nem pela opinião de qualquer, da enorme maioria dos juristas, né? Então esse é um caso que eu acho que expõe os conflitos entre lealdade e fidelidade, e em que eu acho que o advogado é obrigado a ser fiel e a dizer não para o seu cliente, advogado público. Talvez para seguir a provocação, Arthur, ou para aprofundá-la, talvez, isso quer dizer que tu adere a uma concepção de que há uma resposta certa para todas as questões, mesmo nos casos difíceis? E se sim, então como que tu pode dizer que o advogado público tem que ser fiel ao direito e leal aos interesses do cliente? Não seria contraditório? Falou up, João? Eu respondo. Oi, então, bem rápido, só sobre o que ainda estava me incomodando sobre a relação entre o Rule of Law e o resto do seu argumento. Só para colocar isso de maneira muito breve, eu não acho que o Rule of Law não tem nada a ver com isso, eu acho que, inclusive, de alguma maneira tem, é só não tá claro ainda, se eu fosse colocar eu formular o teu argumento numa camiseta, qual que é a premissa que está faltando, que fundamenta por que nós temos esse dever de fidelidade ao direito. Porque do lado de um funcionário público, é claro porque que um funcionário público ele tem que ter fidelidade ao direito como uma questão de responsabilidade, de obrigação de papel. Isso, de certa maneira, é um outro lado da moeda de que os atos do governo, os atos de um funcionário público, eles têm que ter algum tipo de congruência com o direito. Dá para deixar isso mais refinado. Mas, do ponto de vista do advogado, como alguém que age tutelando os interesses do seu cliente, ainda não está claro de que maneira isso se relaciona com o Rule of Law. Me parece claro que ele tem esse dever de fidelidade ao direito, ao menos em condições onde o direito é razoavelmente justo. Mas não está claro para mim como essas peças ainda se relacionam com a pecinha do Rule of Law.
Só para deixar claro de onde vem a minha inquietação. Não é nem que eu não acho que o Rule of Law não é importante. Eu acho, inclusive, eu acho que a tua caracterização do Rule of Law é polêmica, como ela pode ser em outros campos, eu não tenho problema nenhum com ela. Beleza, se você concorda comigo sobre advogados públicos, eu já estou bem satisfeito, na verdade. Mas a minha resposta sobre advogados privados é que advogados privados também precisam praticar o direito. Se eles estão diante de um tribunal, eles também precisam falar por que o cliente dele agiu de maneira lícita. Se eles precisam dar um parecer, eles precisam dizer também por que o direito, e não qualquer outra fonte de normatividade, não as ordens de uma autoridade eleita, não a Bíblia. Né? E aí o direito tem certas características, isso é o rule of law, eu diria. A pergunta do Márcio é bem interessante também. Eu diria o seguinte: o que eu me comprometo é o fato de que o direito é controverso o suficiente para exigir um procedimento de aplicação. Isso é o que eu acho que se extrai do rule of law como procedimento. Em sendo controverso o suficiente para exigir um procedimento de aplicação, é possível que advogados de partes contrárias sejam ambos, ou todos, se for mais de duas partes, capazes de fazer argumentos jurídicos. Eu acho que um durkheimiano precisa concordar com isso também, senão um durkheimiano vai dizer que não tem por que ter advogado, ou processo judicial. E isso é possível se você adotar uma tese durkheimiana de resposta correta única, isso é possível dizendo, a partir de uma tese falibilista, dizendo, pode ser que tenha uma resposta só, mas eu não estou me comprometendo com dizer que eu sei qual que é, ou que o juiz vai saber qual que é, ou que o advogado vai saber qual que é. Pode ser que haja divergência sobre qual é essa resposta. Isso não torna ela menos única, mas torna mais difícil chegar a ela. Acho que isso é uma coisa com a qual o Dworkin não tem nenhum problema, assim, a princípio. Um teórico de direito que tem uma posição mais relativista justifica isso de uma maneira um pouco diferente, eu acho. Vai dizer, olha, eu acho que é mais fácil defender isso para uma pessoa menos relativista do que para uma pessoa mais relativista. Porque uma pessoa muito relativista, uma pessoa que tem um relativismo, assim, keynesiano, vai ter dificuldade de justificar a fidelidade ao direito, eu acho. Porque ela vai ter que se perguntar, eu vou ser fiel a quê, se eu não consigo falar racionalmente sobre o que o direito exige? Arthur, eu concordo, só que o meu ponto era sobre lealdade aos interesses do cliente. Porque justamente foi levantado aqui que os advogados, em geral, na sua prática do cotidiano, às vezes sabem o que é mais que é certo jurídico, mas tem modos diferentes, digamos, de perseguir isso conforme os interesses do cliente. Isso que eu acho que tu poderia explicar melhor como que tu acha que funciona. De certa forma, porque tu acrescenta dois elementos. Não é só fidelidade ao direito. De fato, sim, no Dworkin, às vezes parece que isso é tudo um exercício teórico, né? Não se está defendendo causa nenhuma com uma avaliação de qual é a resposta certa. Mas tu acrescenta o segundo elemento, que eu acho que é correto, de que no caso do advogado, ele também tem que ser leal ao seu cliente. Isso que eu fiquei do como é que seria explicado na tua abordagem sobre o rule of law, que eu acho que está corretíssimo. Entendi, tá. No capítulo seguinte tem uma seção chamada lealdade ao cliente, então acho que isso aparece lá. Mas a resposta breve seria assim: se eu estou diante de uma situação jurídica a respeito da qual existe dúvida razoável, ou seja, para um durkheimiano, é possível que ele fale, pode ser que tenha uma resposta correta, mas eu não tenho muita certeza, ou para uma pessoa talvez positivista, vai falar, bom, tem várias coisas que estão dentro da moldura normativa possível. Eu acho que um advogado leal ao cliente tem que selecionar entre aquilo que é razoável, aquilo que convém ao cliente. Seria basicamente isso. Então, é razoável. Eu tenho uma viatura da Polícia Federal que bateu contra um veículo particular e causou dano. Isso gera uma ação de responsabilidade civil. Vai ter várias dúvidas sobre fatos, mas pode ser que tenha algumas dúvidas sobre direito também. Em que medida que a União tem responsabilidade objetiva? Tem várias teses sobre responsabilidade objetiva do servidor do Estado por atos praticados pelo servidor público. Eu posso defender aquela que seja mais conveniente ao meu cliente enquanto ela seja plausível. Se ela virar uma tese que só pode ser defendida por um advogado cínico, e o que é um advogado cínico? Bom, beleza, a gente vai ter que discutir isso. Mas eu acho que existe um conceito mais ou menos que emerge da prática sobre o que seja uma tese que você pode defender de boa fé. Assim. E aí a minha ideia de lealdade é essa. É atuar entre essas teses possíveis, entre as posições possíveis,
de maneira que seja conveniente para o seu cliente. Ótimo, obrigado, Arthur. Não sei se alguém tem alguma pergunta final rápida ou se o Arthur quer fazer alguma consideração final. Senão, acho que a gente pode encaminhar para o final e encerrar, pessoal. É isso. Obrigado. Então, todo mundo que sobrou aqui, todos que participaram. Vocês todos têm meu contato, se vocês tiverem outras considerações, principalmente sobre esse ponto aí, que o João e a Bárbara ficaram mais satisfeitos, se quiserem mandar um áudio, compartilhar, eu sou muito aberto a ouvir isso, é um ponto muito importante para a minha pesquisa. Outros também, mas esse em especial, enfim, vamos conversando. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Arthur, por apresentar o trabalho. Acho que foi uma boa discussão. E com isso, acho que a gente encerra, pessoal. Obrigado também pela oportunidade de estar mediando. Não, a Vamos gente que até agradece, a Martim. A gente próxima. agradece também, a gente agradecer o Arthur, mas também te agradecer pela disposição. Imagina. Obrigado mesmo, Arthur. Obrigado, Martin. Até mais, pessoal. Tchau, Valeu, pessoal. cara. Até a próxima.